Fala galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um agente de IA no High Level. O que a gente vai utilizar é o Conversation IA. Cara, é muito fácil, muito tranquilo. Só que eu vou ensinar um dos mais complexos que tem. Mas a lógica dele vocês vão conseguir aplicar para os outros dois tipos de bots, de agentes de IA. Tá bom? Então, desde já eu já peço para você, curte, compartilha, ativa o sininho desse vídeo, ajuda muito se você se inscrever nesse canal e vamos com tudo que te vejo em high level. Eu já vou começar meu vídeo mostrando que você tem que vir aqui do lado esquerdo, aqui eu vou colocar aqui do lado esquerdo, tá vendo aqui? Agentes de IA. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão ver que agente de AI, né, é Artificial Intelligence, né? Desculpa meu inglês, mas é isso, tá? É isso. Então, vocês vão ver aí IA vai dar a mesma coisa, tá bom? Então você clica aqui agente de IA e você vai ver vários tipos aqui. O que a gente vai trabalhar é o Conversation AI. E aqui é muito fácil de utilizar. Vamos começar a criar um novo bot. E aqui são as três formas de criar bot que eu quero sugerir para vocês: configuração guiada de formulário, bot baseado em comandos e construtor baseado em fluxo. Por muito tempo aqui tá novo, por muito tempo a gente chamava ele de novo builder. E assim, já não tá mais novo builder, que eu já estou usando há um tempão e ele não deixa de ser novo, né? Mas muito legal ele, e é ele que eu vou ensinar a usar, o construtor baseado em fluxo. Aqui, ó, recomendado para usuários avançados, né? Aí eu falo assim, Mark, eu não sou usuário avançado. Cara, não te preocupa, porque vocês vão ver que a lógica, depois que vocês virem a lógica do bot, do agente de IA, eu não gosto de usar bot, gente, eu gosto de usar o nome agente de IA, fica mais bonitinho. Você utilizar a lógica do agente de IA, vai ficar muito mais tranquilo de vocês fazerem os outros dois, tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar aqui, ó, criar novo bot. E aí, ó, o nome do bot é o nome que você colocar. O Bia, né? O Bia, eu tenho muitas Bias aqui, Bia, que é o bot de inteligência artificial, o nome da sua empresa, né? Colocar Bia da Result. Ou você, tudo depende da sua estratégia. Você vai colocar, vai ter um agente que vai se passar por você, né? Eu tenho um agente que se passa por mim em algumas situações. Você quer um agente que vai ser um funcionário seu? Então, por exemplo, esse aqui vai ser a Bia, vai ser a secretária da Result, tá? Aqui o status do bot, a princípio, vamos deixar desativado, porque a gente vai fazer as configurações. E aqui vamos lá, canais de provedor de comunicação com suporte. Onde é que esse bot vai conversar? SMS, Instagram, Facebook, widget de chat, chat ao vivo e WhatsApp. Vamos lá. Esse é o WhatsApp oficial. Se você utilizar o WhatsApp não oficial, vai ser reconhecido como SMS. Tranquilo? Instagram e Facebook é o mesmo. O Facebook é o Messenger e o Instagram é o Direct. O widget de chat e chat ao vivo são dois chats nativos do High Level que tu pode colocar num site, né? Aquele chatzinho que fica lá, como posso te ajudar, não sei o que, no cantinho do site, aí você pode colocar isso aí também, tá? Então você pode colocar aqui quais você quiser. Configurações avançadas, nome comercial, nome da sua empresa, né? Vou colocar result.com, tá? É o nome da minha empresa aqui. E a gente coloca modo de piloto automático. Quanto tempo de espera antes de responder? Eu coloco 7, 10 segundos. Isso aí depende da configuração que você quiser fazer. Eu coloco de 7 a 10 segundos. Se às vezes o seu cliente, o lead, né, a pessoa que entra em contato com a sua empresa, demora muito para falar ou fala muitas coisas, tem muita coisa para falar, você pode colocar um período de 15 segundos, que é o tempo da pessoa mandar uma mensagem, duas mensagens, três mensagens. E aí, depois dessa terceira mensagem, o bot lê essas três mensagens e responde. Por quê? Se ele manda a primeira mensagem e ele já responde, de repente na segunda e na terceira já tinha uma continuidade. Olha, isso aí já é uma ideia, tá? Por que eu estou dando essa ideia? Porque eu não aprendi isso. Eu tive que aprender na marra, tá? Máximo de mensagens que o bot pode enviar em uma conversa. São 100, 50? Aqui eu deixo 100 mesmo. Pode conversar com o bot. E aqui, ó, suspender o bot quando eu enviar uma mensagem manualmente ou por meio de um fluxo de trabalho. Isso aqui é legal você deixar marcado.
e você vai reativar. Então, vamos supor, se você tá, o bot está falando, e um dos seus atendentes vai lá e começa a conversar. Então, a gente entende que você pode parar. E aí você quer reativar o bot atrás de quanto tempo? Então, pensa assim, o seu atendente chegou, terminou o atendimento, não sei o que, o bot vai ficar calado, porque não é porque ele está ativo que ele vai ficar conversando. Ele vai ficar calado. E quando você terminar, então imagina que 2 horas você já terminou a conversa, ou alguns minutos, segundos, então coloca aqui até 24 horas. Pronto, 24 horas. No outro dia, se o cara voltar a perguntar alguma coisa, o bot vai entrar e vai continuar conversando. Tranquilo? Então aqui é só salvar. O bot está criado? Não, o bot está criado. Vamos fazer agora o treinamento do bot. Vamos lá, treinamento do bot. Como é que treina o bot? Então vamos lá, treinamento do bot. Primeira coisa que você vai ter que fazer é selecionar uma base de conhecimento. Como não tem, você cria uma nova. Tem uma aqui que já vem padrão, tem algumas aqui. Eu vou criar uma nova, eu vou colocar o nome aqui. Isso aqui é um nomezinho que colocar. Result. Pronto, só colocar. Não sei se tem outra aqui, eu vou colocar Result base de conhecimento. É só para vocês conhecerem. E a descrição? Dados sobre a Result. Precisa colocar? Não, nem tá como identificado. Ó, aqui tem um asteriscozinho, entende que é obrigatório. Aqui na descrição não é obrigatório. Então você clica aqui, criar. Criou e ele vai abrir uma outra telinha. Olha só que interessante. Nessa outra tela, você vai alimentar o bot, o agente de IA, com toda a base. Ó, já abriu base de conhecimento, result, base de conhecimento. Ficou redundante, né? Ficou redundante. Depois a gente pode alterar aqui, ó. Result BC. Nós vai descer. Vai descer. Descer lá para BC. Não tem nada a ver. BC é de base de conhecimento, né? Do modelo como Burilão. Beleza. Continuando lá, então, quais são as fontes de conhecimento? Tudo que você conseguir alimentar pro que o bot, pro que a gente de A, ele tenha um conhecimento, é aqui que você vai colocar. Tá muito redundante o que eu tô falando, né? Vamos começar aqui, web crawler é o site, né? Então você clica aqui, ó, não tem nenhum link carregado, então você adiciona aqui um link no result.com, é o meu site. Eu clico aqui, extrair dados, ele está aqui conectando, ó, result.com, buscando páginas, e ele vai tirar todas as informações que tem nesse site e vai adicionar a base de conhecimento, tá? Você precisa ficar aqui olhando? Não, deixa aí rodando. Eu vou adicionar uma outra base de conhecimento. Quais são as outras bases de conhecimento? Pode ser perguntas e respostas, né? Então você pode colocar o que a Result faz. E aí sua resposta vai aqui. A Result é um ecossistema completo de marketing, vendas e IA. Pronto. Então você pode fazer várias perguntas com suas respostas. E vou colocar aqui, ó, o web crawler. Vamos ver se começou. Ó, tá vendo? Já carregou e tá aqui, ó, trained. Tá vendo? Então o web crawler já foi. FAQ. Você pode colocar diversas perguntas. Não precisa ser só uma, não. Coloca diversas perguntas com suas respostas, tudo direitinho. Depois eu vou te passar o pulo do gato com relação a isso. Aqui tem tabelas, né? Tabelas você pode importar uma tabela. Cadê? Tabela aqui, ó. E CSV. Clique aqui para carregar uma tabela de CSV, são informações. Para que serve isso? Você tem uma tabela de preço, de repente. Uma tabela de preço, está em Excel. Você exporta essa tabela de preço, coloca e salva como CSV e você pode importar essa tabela de preços dos seus produtos e serviços que tem na sua empresa. Olha que legal. Aí você salva aqui como tabela de preço. Eu não tenho aqui nenhuma. Texto rico. Você pode colocar um texto bastante robusto aqui para fazer importar informações sobre a sua empresa. Carregar arquivo. De repente você tem um PDF que conta toda a história da sua empresa, quem fundou, não sei o que. Você pode carregar aqui e adicionar a fonte. Tranquilo até aí? Agora vamos lá. Você pode abrir no Chat GPT, no Gemini, no Grok, na rede, na LLM, na IA que você tem mais familiaridade, mas é importante você escrever bem sobre a pessoa. Então escreva tudo sobre a sua empresa, resulte, não sei o que, não sei o que. Aí depois que você escreveu tudo sobre a sua empresa, pediu para a IA gerar mais informações, pronto.
Todas as informações foram colocadas no seu LLM, vamos pensar no chat GPT, aquele prompt que você fez no chat GPT, você fala lá e coloca assim, me dê 20 perguntas para integrar um chat de uma base de conhecimento do Conversation IA da High Level, por exemplo. Vai gerar um monte de perguntas, você vai fazer o quê? Copia e cola, copia e cola, copia e cola. É muito simples. Web crawler, não tem. Você pode ter alguns sites, vamos supor que eu precise de algumas informações do Google. Então, pode pegar, inclusive, o site do Google e colocar lá para que o meu bot dê informações a respeito do Google. Se fizer sentido, dá para fazer, tá tudo tranquilo. Gostaram desse pulo do gato? Esse é um pulo do gato assim fantástico. Dá para desenvolver muita coisa aí, tá? Então, depois que você terminou a base de conhecimento, volta aqui e volta pro Conversation AI. Pronto. Agora nós vamos ter uma lista de agentes. Aqui tem vários agentes que a gente ia colocar a Bia Result, ó. Bia Result. Cliquei aqui, então o treinamento do bot foi. E agora vamos para metas do bot. Metas do bot. E é aqui que vocês vão diferenciar um dos outros. Tá vendo isso aqui, construtor baseado em fluxo? Esquece isso por enquanto. Esquece isso. Não precisa mexer com isso. A gente vai mexer. Mas o resto dos outros bots, isso aqui é tudo igual. Configuração do bot. Todas as respostas do bot. Aí já clica aqui, ó. Profissional, amigável, confiável, confiante, engajador, não enganador, não, engajador, empático e inovador. Você pode selecionar três. Então, pode ser profissional, amigável e confiável. Pronto. Depende, gente. Tudo vai depender de qual o objetivo desse seu bot. Né? Se você é de uma clínica, talvez ser empático seja importante. Você ter uma clínica médica. Se você é um político, empático, confiante, inovador, confiável. Se você tem uma empresa que nem a minha de tecnologia, inovador, profissional, não sei. Tá entendendo? Então depende muito da sua estratégia. E aí agora vamos para as outras informações. Personalidade e estilo do bot. E aqui você pode colocar o que você quiser. Aqui ó, tá tudo em inglês. Você é o bot tal, então você pode colocar, você é a Bia, uma assistente digital, não sei o que, não sei o que. Tem alguma dúvida de como fazer isso? Joga no chat GPT, me ajude a configurar a personalidade e estilo do bot. E aí você pode até colocar assim, defina como seu bot deve responder. Tom, estilo e abordagem de comunicação. Coloca lá, copia e cola isso aqui. Copiou e vai. Aí quando ele te der essa informação, você copia e cola aqui. Já foi. Você tem a personalidade, o estilo do bot. Aqui, ó, intenção por trás da conversa é o objetivo. É o objetivo. Your goal is to assist the customer reach the carriers. Eu não sou, meu inglês é péssimo, gente, mas é só para vocês entenderem. Que é os objetivos. Quais são os objetivos da conversa? O que você quer que esse bot faça? Ele tire as dúvidas? Ele faça um agendamento? Tem um bot melhor para fazer agendamento, que é o primeiro daqueles três que eu mostrei lá na frente, tá? Mas o que você. Esse aqui também faz agendamento, não tem problema. Ele pode, se precisar fazer agendamento, ele faz. Mas tirar dúvidas é o famoso SDR, é o Sales Development Representative, que ele tira todas as dúvidas antes de mandar para o vendedor efetivamente. Você tem um processo de vendas mais complexo, então você pode colocar aqui a intenção por trás da conversa e você ajusta aqui. E define o objetivo principal por trás de cada conversa. Então, tirar dúvidas, aí você vai definindo. Lembra aquele chat que você colocou lá? Continua mexendo naquele chat lá. Agora defina as intenções por trás da conversa. Qual o objetivo por trás da conversa? Ele vai definir e você coloca aqui. Não esquece de avisar, você está configurando o bot. Informações adicionais e contexto dos negócios. Aqui você pode colocar o valor, como você quer que a pessoa responda, que ele floreie muito, que ele seja conciso, seja casual. Se tu quer que inclusive, nessa intenção por trás da conversa, você pode falar assim, ó, eu quero que você responda, se a pessoa te perguntar em inglês, eu quero que você responda em inglês. Se a for perguntar em espanhol, você responde em espanhol, né? Isso é muito utilizado para brasileiro que, inclusive, está nos Estados Unidos. E brasileiro, por mais que esteja nos Estados Unidos, não significa que ele sabe inglês. Às vezes ele está aprendendo inglês ou ele não, ele até sabe falar, mas não tem a capacidade de negociar inglês. Com isso ele coloca o bot consegue comunicar com os clientes dele americanos e fazer até uma negociação. Então aqui tem várias informações, regras
de conversa, alguns exemplos, como é que ele falar, olá, meu nome é Bia, como é que eu posso te ajudar? E não sei o quê. Então, eu acho legal deixar a coisa mais humana possível. Eu gosto dessa pegada, tá bom? Colocou aqui todas as informações, pode usar o chat GPT para te ajudar aqui também. Leia o que o chat GPT escreveu, se faz sentido para você. Peça para o chat GPT alterar, ele alterou tudo direitinho e você coloca aqui, beleza? Aqui, ó, permitir que o bot cancele o compromisso, permitir que o bot reagende o compromisso. Então, isso aqui é para quem faz agendamentos, tá? É para isso que faz agendamento. Aqui tem parar bot e fazer a transferência humana. O que é a transferência humana? Se alguém pedir. Então, clicar aqui, ó. Solicitação de um ser humano. Se alguém solicitar um ser humano, solicitação direta de falar com o ser humano. Condição de acionamento. Solicitação direta para falar com o ser humano. Isso aqui eu nem precisa mexer muito. E aí a frase de exemplo. Como é que o seu lead está falando com o seu bot para você, o bot entender que ele quer falar com uma pessoa. Essas frases de exemplo. Gostaria de falar com o gerente. Eu gostaria de falar com o humano. Se ele falar, gostaria de falar com o supervisor, vai dar no mesmo. Então, o bot não é burro, o bot é inteligência artificial. Então, ele vai entender. E se você quiser atribuir a um usuário específico, para um vendedor ou para o gerente, efetivamente, você pode clicar aqui e definir. E qual a mensagem que ele falar? Claro, estou transferindo para o ser humano. Alguém da equipe entrar em contato com você em até 24 horas. Porque se às vezes você está entrando em contato, a pessoa entrar em contato com a pessoa no domingo, né? E o bot está lá conversando com a pessoa no domingo, então até 24 horas, então pode ser até mais tempo. E aí, a partir disso, o bot se cala. Reativar o bot, e aí uma vez que o bot se cala, você vai ter que reativar o bot em algum momento. Criar uma tarefa no contato, adicione tags, tudo direitinho. Ó, transferência humana. Por quê? Porque a pessoa solicitou. Inclusive, se tiver uma falta de informação, não coloquei aqui, ó. Colocar uma pessoa qualquer, colocar eu mesmo. Salvar aqui. Se for falta de informação, né, o IA não consegue encontrar as informações relevantes, não possui conhecimento. Então, se não está na base de conhecimento, o bot pode falar qualquer coisa, ou como ele pode fazer, ele pode chamar uma pessoa. Entendeu? Qual é a resposta? Porque apesar de ser um bot, ele vai falar o que está dentro do escopo dele, do que é para ele falar. Mas, se você não colocar, pode ser que ele não fale. Então, você não tem um certo controle sobre algumas coisas. Então, se você não quiser que ele fale, você atribui, ó, se habilitar conteúdo, se a pessoa não souber responder, chama o Marcos Silva e pronto. Quando atribuir seus contatos já tiver um usuário atribuído, se ele já tiver um vendedor, acho que eu imagino que um vendedor, ou já ter um líder, uma pessoa que vai fazer o atendimento, tá aqui lá. Mensagem final, desculpe, mas no momento não tem resposta para a sua pergunta, e você pode colocar isso, mesma situação. Então tem vários, você salvou aqui já foi ligado, e à medida que você vai salvando, vai ligando. Você pode inclusive criar outros cenários para fazer a transferência para o humano. Entendeu? Se você falar assim, eu quero falar com o financeiro, então já transfere para o financeiro. Quero falar com o setor de compras, transfere para o setor de compras direto. Então são as condições para uma transferência humana que você pode padronizar aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Vocês até me ajudam a criar conteúdo para esse canal. Vamos lá, parar bot. Quais as condições de parar bot? Vamos lá, clicar aqui no cenário, detecção de... Quando o contato se despede ou utiliza as frases semelhantes. Tchau, adeus, obrigado, tenha um bom dia. Se algum lead falar, isso aqui é a frase de exemplo, o bot vai falar assim, agradecemos pelo seu tempo, tenha um bom dia. Pode padronizar isso? Pode, coloca muito obrigado, até mais, não sei o que, como você quiser padronizar. E você pode adicionar, inclusive, uma tag aqui tranquilamente, tá? Reativar o bot até 24 horas e você clicou aqui, tá tudo configurado, salva e ele vai ligar automaticamente. Então já tem duas condições para transferência humana e uma condição para parar o bot. Se você precisa que o bot ele pare mediante aquela condição que foi colocada. Então, se a pessoa se despedir, o bot vai parar. Se a pessoa pedir aqui, então vamos lá, fazendo uma recapitulação. Se a pessoa se despedir, tchau, adeus, obrigado, arrivederci, o que ele falar, ele vai se despedir, ele vai parar o bot. Beleza. Se ele fizer
aqui na solicitação do ser humano, solicitar o ser humano em várias situações, aqui ele precisa, gostaria de falar com o gerente, gostaria de falar com o servidor, gostaria de falar com o diretor, gostaria de falar com o CEO, ele vai transferir para o humano. Qual é o humano? Esse aqui, Carlos Eduardo Marques. Ou quem você definir, tá? Carlos Eduardo Marques, para quem não sabe, sou eu. Falta de informação. Se o bot não sabe o que responder, ele vai transferir para o humano também. Desculpe, mas no momento eu tenho a resposta para a sua pergunta. E aí, caminho para a equipe, não sei o quê. Essas informações todas são personalizadas, tá? E é isso que vocês vão ter que fazer. Até aí, tranquilo? Se estiver tranquilo, você clica aqui em salvar. E aí você vai para iniciar um construtor de fluxo. E é isso que eu quero que você. Eu vou falar o mais tranquilo possível para que você possa entender, tá bom? Então você vai clicar no iniciar construtor de fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é como você direciona a conversa do seu bot, tá bom? E aí que eu quero falar para vocês. Vocês vão ver que o construtor de fluxo é igual a um construtor de uma automação, né? Então, o primeiro gatilho é o chat iniciado. Alguém começar a falar com o bot, ele vai conversar. Então, chat iniciado, não tem muito o que fazer. Ó, selecionar o bot, é a Bia mesmo. Então, clica aqui, ó, salvar gatilho. O que é o gatilho? O que é o trigger? Uma aula rápida. Trigger é o gatilho que vai iniciar a conversa. Então, você pode ter o trigger de forma, o trigger de várias coisas. Mas eu vou fazer uma aula específica sobre automação. Aqui, o que interessa para você é que o bot vai conversar. Tá aqui, o bot vai conversar. E qual é o bot que vai conversar? É a Bia da Result. Pronto. E aí, o bot vai conversar. Quais são as possibilidades que a Bia tem? Então, se você clicar aqui, ó, você vai puxando os galinhos. Então, a primeira possibilidade é você fazer uma apresentação. Então, você pode usar uma mensagem customizada. Opa, uma mensagem customizada. Colocou aqui, ó. Olá, tudo bem? Eu sou a Bia da Result. Como posso te ajudar? E aí você coloca aqui, ó, deixa marcado, aguardando o contato responder. Salvar a ação e pronto. É a primeira coisa. Então, alguém chegou e começou a falar, a primeira coisa que ele vai falar é isso. Pode ser custom message ou pode ser o AI Messenger. Qual a diferença desse para esse? É a mesma coisa. Vou te dar um exemplo aqui. Eu copiei, tanto é que eu vou copiar aqui e colar aqui, ó. AI Messenger. Eu coloco a mesma coisa. Qual a diferença desse para esse? Esse aqui é o que vai falar exatamente isso. E esse aqui, ele vai fazer umas variações com essa informação. Legal, né? Interessante. Para que serve isso? Nesse Conversation AI você paga, eu não vou falar quanto que eu não estou lembrando, mas é alguns centavos de dólar por cada mensagem enviada, né? Se você coloca o custom, não vai comer, não vai comer porque não está gastando IA, token de IA, mas aqui vai comer. Então você tem que saber, pô, eu gasto aqui, não gasto aqui, fica a teu critério. Eu não vou gastar aqui que eu sou um cara econômico, vou tirar daqui, porque é só para você se apresentar. E aí, o que você vai falar? Ele vai responder alguma coisa. AI Capture Information. Nesse AI Capture Information, você coloca lá, qual o prompt do objetivo? Objetivo é entender como a IA, como a IA pode ajudar o lead. Se tiver um update contact field, é um contato que você pode atualizar aqui, o first name. Se você pergunta pelo nome, você coloca aqui o first name. Entendeu? Então, isso seria o quê? Eu perguntaria aqui. Peraí, vou terminar aqui. Capte o nome do lead. E eu clico em salvar ação. E aqui vai ser. Oi, seu nome, qual é o seu nome? Em vez de perguntar como posso te ajudar, qual o seu nome? Ela perguntou qual seu nome. Salva aqui. Se ele perguntou aqui qual o seu nome, aqui embaixo vai ter capte o nome do lead, né? Então você pode colocar inclusive, o first name, user first name. Aí faz a atualização do contato first name.
Se você quiser colocar algumas informações adicionais, você pode colocar aqui e algum exemplo de resposta que o cliente pode dar, entendeu? Só salva aqui, clicou aqui, salvou a ação. Então você tem o cara perguntando, você está capturando informação da pessoa. Uma vez que você capturou a informação da pessoa, você agora pode chegar em si. Em que posso. Ops, aqui já não é Capture Information, desculpa. A gente está ao vivo, né? Quem faz ao vivo tem essa questão. AM Message. Como posso te ajudar? Salvar a ação. E assim por diante. E a Capture Information. Entenda quais são as dúvidas do lead. Salva. Você pode colocar, tá? Você pode preencher, adicionar instruções. Quer uma ajuda? Coloca o chat GPT. Gente, isso aqui às vezes eu tiro um print aqui das informações, coloco o chat GPT, ele vai lá e dá todas as informações, tá? Tem até um agente que faz isso, só que é um agente pessoal, que eu tenho algumas manhas. Mas se você for filiado meu, eu posso até te passar esses bizus, mas tem uma questão com relação a isso, tá bom? Então você faz todas as atualizações aqui. Você não precisa preencher tudo isso, tá? Não precisa. Adicionar as informações. O lead pode perguntar sobre os serviços, os preços, os serviços, os preços, são informações adicionais. Então você vai adicionando ali o que, cara, eu tô aparecendo, tô bem em cima, né? Vou colocar aqui desse lado aqui, pronto, vou colocar para esse lado aqui. E olha, a gente pode perguntar sobre os serviços, os preços e etc. Entendeu? Ou aí você pode colocar uma resposta de exemplo, né? Qual é a resposta que vai perguntar? É, quais serviços vocês têm disponível? Sei lá. Ou vocês trabalham com tráfego pago? E aí você pode salvar aqui informações. Entenderam? Então é sempre essa pegada. A informação, qual é a pergunta e qual é a resposta. E-message e capture information. Você pode colocar também, fazer inclusive uma atualização de atribuir ao usuário em determinado momento. Se a pessoa capta todas as informações, depois disso você atribui ao usuário. Colocar aqui atribuir ao usuário, qual usuário? Carlos Eduardo Macchio. Então, para que serve isso? Atribuir ao usuário. Imagina que o seu bot é um SDR, Sales Development Representative. E ele vai pegar todas as informações, vai falar nome, endereço, telefone, não sei o que, não sei o que. Vamos pensar que é um bot. E aí, quando ele perguntar isso, aí ele perguntou sobre o quê? Foi sobre tráfego pago? Foi sobre nossos serviços? Foi sobre político IA? Foi sobre os nossos sites? Não sei. Dependendo do que ele perguntou, ele pode dar um direcionamento. Inclusive, eu vou colocar antes de fazer esse assign chooser, eu vou adicionar aqui, ó, o AI Splitter, né? E aí, o que que é o splitter? Ele vai dividir para saber quais são as informações com base na informação. Então, eu coloco aqui o AI Splitter. Entenda qual qual seria a dúvida do lead. E aí vem os primeiros. Primeiro, tráfego pago. Se a pessoa perguntou sobre tráfego pago, entenda que isso é uma IA. Não precisa a pessoa ter falado especificamente sobre tráfego pago. Ou a pessoa ficou serviços, ou a pessoa perguntou sobre a plataforma, que é o SaaS, né? Ninguém fala SaaS aqui. Normalmente a pessoa pergunta se plataforma ou serviço. E aqui, ó, já tem. Quando eu clicar aqui, ó, ele já abriu três possibilidades. Deixa eu apagar isso aqui. Delete Action. Ele abriu três possibilidades: tráfego pago, serviços e plataforma. Então tem três opções. Ou eu vou colocar um assign, definir. Não, se ele perguntar sobre tráfego pago, eu vou atribuir ao usuário Carlos Eduardo, porque ele é o responsável pelo tráfego pago. Se perguntar sobre serviços, eu vou atribuir o usuário
a Maria Máquia, minha filhota. Eu salvo aqui. Se ele perguntar sobre a plataforma, eu vou atribuir. Pode ser a mim mesmo, tá? Vou atribuir. Cadê atribuir usuário? Tava aqui agora. Atribuir ao usuário. E aí eu vou colocar a Maria Luísa. Pronto, são minhas duas filhas. Pronto. Então cada um desses vai ter uma informação. E aí, ó, olha só o que a gente pode fazer, gente. Cara, eu tô ficando sem gás aqui, mas ó. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode atribuir, até aqui a gente não sabendo do que se tratava, a gente pode atribuir aqui, ó, se o cara que perguntou sobre tráfego pago, ele foi para o Carlos Eduardo. E aqui atribui, eu vou adicionar uma tag. A tag vai me ajudar a identificar essa pessoa. Então a pessoa perguntou sobre tráfego pago. Eu adiciono aqui, ó. Então quando vocês verem essa pessoa que entrou aqui e foi atribuído para esse vendedor, o Carlos Eduardo Marques, vai ter a tag tráfego pago. Se vier por aqui e perguntou, eu vou colocar aqui, ó, uma tag, adicionar uma tag, serviços, nem tem essa tag aqui, ó, serviços. E adiciono essa tag. Se a pessoa perguntou sobre a plataforma, eu vou adicionar uma tag, plataforma, pronto. Viram a quantidade de possibilidades? Olha a quantidade de possibilidade aqui. E aí a gente continua aqui. Ó, eu coloco aqui e vou falar a gente vai vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos atualizar um campo. Cadê atualizar o campo? Atualizar o campo. Tá aqui, ó. Adicionar a uma oportunidade, né? Usuário, Carlos Eduardo Máquio. Ou vou cancelar, que não é isso aqui não, desculpa. Desculpa, eu errei, moleque. Esse aqui era para ser descontinuado, mas ó, tá aqui, Create Opportunity. E qual é a pipeline que você falou? Se é de tráfego pago, você pode ter pode ser a de marketing e vendas, né? Adicionar um campo. E aí eu já vou selecionando os campos que eu quero atualizar. Primeiro, pipeline de estágio. Vai cair como contato feito, porque vai cair contato feito. Eu adiciono outro campo. Oportunidade, vale. Se a pessoa me procura para tráfego pago e o meu valor de tráfego pago é R$ 2.000, eu já coloco aqui R$ 2.000. Então já vai atualizar lá na minha pipeline os R$ 2.000. Se eu coloco lá oportunidade source, é de onde veio. Então são várias situações que a gente pode atualizar aqui. O status está aberto, fechado, perdido, então vou deixar aqui aberto, tranquilo. Ele já fica com o padrão como aberto. E oportunidade nele eu posso colocar aqui, ó, tráfego pago, o nome da oportunidade. Porque você tem que entender o seguinte. Entenda o seguinte. Eu vou até ficar grandão aqui para você ver. Entenda o seguinte. O lead é uma pessoa, sou eu. Sou eu. A oportunidade é por que eu estou procurando vocês. Então, vamos supor, o Joãozinho é meu lead. Ele entrou em contato comigo. Se ele procurou para tráfego pago, ele é uma oportunidade de tráfego pago. Se aí eu prestei o serviço de tráfego pago, tudo direitinho, já comecei, ganhei, passou pela pipeline todinha, fizemos reunião de onboard, então já prestei o serviço para ele, fechou, beleza, acabou. E aí depois, Joãozinho, depois de 6 meses, ele vem comigo e fala assim, agora eu quero falar com plataforma, sobre a plataforma. Então, ele deixa de ser, agora ele é uma oportunidade de plataforma, e a plataforma custa tanto, e assim por diante. Tá bom? Então você pode ter um lead com várias oportunidades. Não precisa estar 6 meses. Eu falei 6 meses só para você tentar se atualizar. Mas só para você entender que o lead pode ter várias oportunidades, vários tipos de personalidade. Tanto é que aqui, ó, duplicate oportunidade está desativado. Né? Eu não acho que deve ser ativada porque você pode ter várias atividades, a pessoa pode contratar vários serviços seus. Você pode transferir um bot, vamos supor que você tem um bot que vai fazer o atendimento inicial, você pode transferir para um outro bot, então você pode ter 3 bots. O que eu acho importante é que você tenha bots específicos para cada situação.
cada condição, cada objetivo. Então, vamos supor que você tem uma empresa que tem 3 serviços. Então, o primeiro bot, o que que ele vai fazer? E pode ser até o mesmo bot com o mesmo nome. Na cabeça do cliente que está falando com você, ele nem trocou o nome do bot. Tava falando aqui sem mostrar a tela. Ele nem trocou o nome do bot. O bot é o meu. Eu tô falando com a Bia do começo ao fim. Mais pra cá você vai entender que você teve 3 Bias, tá? Você teve 3 Bias. Tá aqui, ó, End Conversation. Então eu vou colocar aqui possibilidades. Que isso é tipo assim, um jogo de Lego. Você sabe quais são as possibilidades e você vai entender o que pode ser feito. Então aí a Capturation Information, Book Appointment, né? É o calendário, cadê o Book Appointment? Aí seleciona o calendário, qual calendário que você quer colocar, calendário de empresa, calendário, colocar o calendário de empresa aqui que eu só fiz mais cedo para uma aula. Então ele vai assim dar nesse book point. Posso fazer também, deixa eu ver aqui, End Conversation e a Splitter que a gente já fez. Transferir o bot, que eu estava falando, você pode transferir. Todos esses bots são a BIA, só que essa BIA vai fazer agendamento. Essa outra BIA vai tirar dúvidas. Essa outra BIA vai fazer a divisão, se é para qual serviço. É manutenção? É financeiro? Então a gente pode ter uma BIA para cada um, né? Adiciona a tag de contato, remover tag. Então, tag é super importante com base nas formas do que a pessoa está conversando com você. Então, você pode, já é cliente, não é cliente. Então, tem várias possibilidades. Atribuir ao usuário. Se você, depois de toda a conversa ser feita, você quer atribuir para uma pessoa que vai continuar a conversa, vai fechar a conversa. Webhook, se você quiser acessar dados, ou enviar dados, ou receber dados, dá para você fazer por aqui. E fiel são condições condicionais. Ah, vou esperar. Você pode colocar um time de esperar o cara responder 1 minuto. Você pode colocar o. Essa aqui só tem esse tipo aqui, né? Porque o que que acontece? Se você for em automação, tem vários tipos de wait, condition, contact, reply, tem várias condições. Aqui só tem esse, o time delay, tá? Então, é o que a gente tem para trabalhar. Próximo. Por que que é importante o wait? Porque às vezes você não pode colocar várias mensagens uma atrás da outra. Coloca um tempinho de espera, não sei o que e tal. Tipo, a IA vai falar assim, eu vou consultar. A consulta da IA é rápida, mas você coloca um tempinho só para dar aquele clima, né? Ó, ela demorou 1 minuto para fazer uma consulta e tal. Mas dá uma impressão de que é uma pessoa mesmo. Gente, é impressionante. Ela fala, é fácil de identificar quem é. Não, não é tão fácil. Eu trabalho com várias IAs há um tempo e tem IA que a pessoa nem consegue identificar que está falando com uma pessoa. Já chamou ou dona fulana, não sei o quê. Então as pessoas não conseguem identificar às vezes que é IA, depende da pessoa, tá? Esperar o ir para. Se esse fluxo estava funcionando bem, eu vou te dar um exemplo aqui, que é sobre a plataforma, lembra? A pessoa está perguntando sobre a plataforma. E eu posso colocar o ir para daqui, ir para. Ele começar a perguntar sobre tráfego pago, eu jogo para cá. Cadê o ir para? Oi, meu Deus. Ir para. Vou to salvar ação. Ah, porque tem um negócio aqui. Esse aqui, deixa eu apagar aqui. Agora sim, acho que agora vai. O go to. Ele vai para. Se a pessoa, vamos supor que a pessoa começou a falar sobre tráfego pago, então vai sair daqui e vai para cá agora. Pronto. Tá vendo? E já cria um linkzinho daqui para cá, ó. Tá? Então, tudo depende de como é que vai. Aqui não tem nada a ver esse fluxo, não está nem fazendo sentido. É só para você ter uma noção de possibilidades. Vamos continuar aqui um pouco mais possibilidade, tirar esse de conversation aqui. Ver o que tem mais aqui de interessante. Só para vocês verem aqui. Vamos lá. Ir para adicionar o fluxo. Ah, tá aqui, ó. Adicionar o fluxo de trabalho. Por que, gente, que eu tenho essas coisas de workflow? Porque por isso que eu prefiro trabalhar em inglês. Como eu estou gravando o vídeo, eu coloquei tudo em português, mas vocês veem que o high level não fica tudo em português e inglês. Então tem algumas coisas. Lá na parte em inglês, na plataforma em inglês, fica adicionar to workflow. Aqui está adicionar o fluxo de trabalho. Então você pode adicionar um outro fluxo de trabalho. Então você faz a conexão desse fluxo de trabalho com outro fluxo de trabalho, que é uma outra automação, tá bom? Então dá para fazer isso. Tag de contato, remover, habilitar DND, adicionar as notas, copiar contato. Gente, tem muita coisa para fazer aqui. Eu não vou conseguir passar por todas.
Enviar notificação interna é bem legalzinho. Vou colocar uma enviar notificação interna aqui. A pessoa que não olha muito o seu WhatsApp, então você pode fazer uma notificação interna para o custom number. Então, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, meu número, 99294. Ó, eu coloco aqui, ó. Então, a IA vai mandar uma mensagem, não é a IA, a automação vai mandar uma mensagem para mim, ó, olha, tem cliente novo para você. E aí eu clico aqui em salvar alterações e vai aparecer uma identificação no meu WhatsApp. Não é o WhatsApp da IA. O WhatsApp da IA vai mandar uma mensagem para mim. É SMS, lembra? SMS no WhatsApp não oficial. WhatsApp não oficial, o high level entende como SMS. E vai mandar uma mensagem para a gente aqui, ó. Pode mandar um anexo, pode mandar qualquer coisa, tá? Então é isso. Uma notificação interna, porque tem aquela pessoa que é desligada, não sei o que, não fica vendo o workflow, e aí não fica vendo nem a pipeline, e aí o que que acontece? Manda uma notificação interna para essa pessoa, manda um WhatsApp para essa pessoa. Então essa notificação interna pode ser via e-mail, pode ser de diversas formas, tá bom? Olha, eu acho que as grandes peculiaridades eu vou ter que falar na nossa aula de automação, que a gente consegue trabalhar melhor todas essas funções, porque tem muita coisa, gente, muita coisa aqui. Mas os principais eu acho que você já consegue desenvolver. Eu vou voltar por aqui, puxo para cá, vou me voltar para cá de novo, tá? Eu posso definir esse bot como principal, devo definir esse bot como principal, que ele vai ser o primeiro a falar. E aí, para o ativar, é só clicar aqui, ó, piloto automático. A partir disso, o bot vai começar a conversar nos seus canais, WhatsApp, chat ao vivo, widget. Como não tem nenhum chat widget, nenhum chat ao vivo linkado, nenhum site, não vai falar. Instagram, Facebook, se não tiver linkado, não vai. E o SMS, que é o WhatsApp não oficial, não vai. Então, é só clicar aqui em salvar e vai conversar. Eu não vou fazer isso porque isso aqui tem o WhatsApp conectado e eu não configurei isso para isso. Esse aqui é uma aula, porque essa é a minha conta teste para você entender como funciona a lógica. E o que que você vai alterar se der errado? Treinamento do bot, né? Se alguma informação você vai alterar aqui, treinamento do bot, procurar aqui a base de conhecimento, ó, Result BC. E aí você vai colocar aqui no FAQ, você pode adicionar mais perguntas no FAQ. Lembra que eu falei para fazer o chat GPT só para isso? Chat GPT, web crawler, quiser colocar mais sites, texto rico, carregar arquivo, né, carregar um PDF gigante, não sei o que. Então dá para tipo, você fazer tudo isso aqui. E é aqui que você vai alterar PDF, docx, são os arquivos que recebem em arquivo. Agora eu vou dar para vocês. Então é aqui que vai dar, que pode dar erro, né? Que pode dar erro e aqui. Vou editar aqui de novo o BR Result. Que dá erro é aqui, ó. O mais comum é no prompt, né? Se tem alguma informação do prompt que não condiz com o que deve ser feito, a intenção por trás da conversa e o treinamento do bot. É aí que dá erro, tá bom? É aqui que dá erro. Aqui no construtor pode dar erro? Pode, então é questão de você ajustar. Se você, o que que eu sugiro? Não começa pelo construtor. Eu só fiz pelo construtor para que vocês tenham uma noção dessa web aula. Façam pelos outros que é a mesma coisa. Vocês vão fazer até aqui. Vocês viram que até aqui foi muito tranquilo? A parte mais complexa foi quando entrou no construtor? Então é isso, tá? O que eu sugiro? Abre primeiro o bot, cria lá, vou voltar aqui só para vocês verem. Novamente, cria um novo bot e cria um desses aqui. Os dois são muito fáceis. Esse aqui eu acho que é mais legal ainda para a maioria das coisas. Isso aqui vai funcionar bem. Os dois funcionam muito bem, gente. Esses bots, esses a gente já, eu só sempre recebi elogio. Sempre recebi elogio. Ninguém falou assim, ai que bot. Em relação às outras a gente já. Então, o GHL está de parabéns. Tem algumas peculiaridades que são mínimas, assim, são mínimas. Por exemplo, ele não faz divisão de texto, entendeu? Ele coloca todas as informações num só texto, mas assim, para a qualidade das respostas, vocês vão ver que é muito tranquilo. Então você cria um bot desse ou desse nesse primeiro momento e depois você pode criar esse aqui. Lembrando,
Mark, eu não quero criar, não quero bater cabeça com isso. Cria para mim. A gente cria. A nossa empresa, Result.com, cria o bot para você, da forma que você quiser, já deixa tudo organizado. A gente cria no Flow Builder. Se você não quiser, a gente não cria, mas fica a teu critério. Mas essa aula tá bem fácil de você montar. Lembrando, o pulo do gato é o seguinte: é você ter o chat GPT bem alinhado com a sua empresa. Coloca lá o FAQ. Primeira coisa, o chat GPT, a grande pessoa não faz, é colocar o maior número de informações sobre a sua empresa. Então abre uma abinha daquela, um novo chat, com todas as informações da sua empresa. Coloca na doida, se for o caso. Primeira coisa, eu coloco lá e falo, arrume essas informações. Arrumou, tá, pô, tá redondinho, tá direitinho. Falta isso, adicione isso. Horário de atendimento, é, endereço, localização, etc. Eu espero que vocês tenham gostado. A parte do build é realmente mais complexa, mas você pode fazer os outros dois bots que vão funcionar muito bem mesmo, e vai ser bem legal para você mexer. Utilize o chat GPT ou no Gemini, faz as informações, copia, cola, mostra e ele vai explicar direitinho como é que faz, como é que vai fazer, porque a base de conhecimento é o fundamental e os prompts dentro da meta do bot. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Eu vou criar outros conteúdos, vou criar um conteúdo específico sobre automação, porque a automação foi uma das coisas que eu mais bati cabeça. E vale a pena você conhecer sobre automação, porque a automação é vida, gente. Quando vocês entrarem no ramo da automação e ver a quantidade de possibilidades que são possíveis, você vai começar a entrar nas empresas e falar assim: nossa, isso aqui dá para fazer assim, dá para fazer assim, dá para fazer assim. Você consegue fazer a quantidade e você consegue facilitar a vida. Você acaba sendo uma solução, um ecossistema completo de soluções para qualquer tipo de empresa. É impressionante como isso funciona. Beleza? Vou falar mais nada. Muito obrigado. Que Deus abençoe e te vejo em high level.